Ok, todos estão vendo aí a minha tela? Muito bem, Sim. hoje então a gente vai estudar o conteúdo, né? A gente está pegando o livro de Mateus, na verdade, como um guia aí, mas a gente tem as histórias em todos os evangelhos, algumas coisas estão em dois evangelhos, algumas coisas estão em todos, algumas coisas estão só em um, e a gente vai pegando as histórias aí de Mateus 8 e 9, e a gente vai pegar alguma coisa de um evangelho, de outro evangelho, e comparar também algumas coisas, tá? Bom, aqui nós temos muitos relatos de curas. Esses dois capítulos aqui são os que têm mais ação de Jesus no sentido de curas e de milagres. E cada uma dessas histórias dá muita discussão, então eu não sei até onde que a gente vai chegar, mas o que eu estou pretendendo aqui é fazer um apanhado bem rápido das várias histórias que vão aparecer por aí. Em alguns casos, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Ok? Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar e podem participar bastante também. Então, antes de tudo, é importante a gente conhecer aí aonde que se passou essa história. Então, Jesus, nós vimos já a história do nascimento dele, tá? Nós temos aqui a, a região de Israel, tá? A região da Cisjordânia, aqui é o Rio Jordão, nós temos aqui embaixo o Mar Morto, e aqui em cima nós temos o chamado Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Ou tem outro nome também para esse mar que agora eu não lembro. Enfim, nós temos aqui essa região e é bem nessa parte aqui que vão se concentrar as nossas histórias. O ministério de Jesus ele acabou ficando bem concentrado, mas ele, apesar de algumas viagens aqui para Jerusalém e tal, a grande maioria das coisas aconteceram nessa região aqui. Bom, como que era essa região, por que que Jesus começou seu ministério lá. Existem várias perguntas aí e muitas coisas que a gente não consegue assim entender tão claramente quando a gente vê o contexto. Como estava o contexto naquela época? Nós tínhamos então essa região aqui, olhando para o mapa aqui na direita, na época de Jesus, nós tínhamos isso daqui. Essa região era a Judéia, então aqui nós tínhamos Jerusalém, Belém. Depois nós tínhamos a Samaria. Aqui em Samaria é uma parte em que o povo de Israel foi totalmente, digamos, substituído. Então, os reis que dominaram a região ali trouxeram pessoas pagãs de fora e forçaram casamentos, e então os samaritanos eram pessoas que eram odiados, que eram menosprezados por todos os judeus. O que sobrou do povo de Israel mesmo foi a tribo de Judá. Então, sobraram os judeus. Tá? E aí nós temos aqui a Galileia, onde moravam muitos judeus também. Agora, qual que é a diferença aqui da Judéia para a Galileia? Achados arqueológicos mostram que aqui nós tínhamos uma grande concentração de judeus problemáticos. Então, aqui nós tínhamos o templo, Jerusalém, a teologia era muito forte e os judeus aqui guardavam as tradições. Agora, os judeus que estavam aqui, alguns achados arqueológicos, alguns estudos aí mostram até que eles já tinham abolido alguns rituais que Deus havia instituído. Nessa época de Jesus, eles já haviam grupos que haviam abolido a circuncisão aqui, que para o judeu é algo até hoje levado com extrema importância. Tá? Agora, essa parte aqui, então, é a Galileia. E essa outra parte aqui, Decápolis, essa daqui tinha uma grande influência grega e pagã. Então, aqui era um paganismo total. Tá? Os povos aqui não eram judeus, embora houvessem muitos judeus morando aqui, trabalhando, mas aqui era a região pagã, totalmente pagã. E Jesus, ele vai não para Nazaré, mas pior ainda, ele se desloca mais para cá e vem aqui para divisa com Decápolis aqui. Vem para Cafarnaum, que fica nessa pontinha aqui em cima. E agora, olha só, por que Deus colocaria seu filho nessa região? Por que começar o seu ministério nessa região? Ele ter começado o ministério aqui com aqui em torno do templo, né, com os judeus que tinham maior conhecimento da palavra de Deus, que guardavam os mandamentos, que passavam a mensagem de pai para filho e tudo mais, mas não, foi direto para lá, para aquela região lá de
na cidade de Cafarnaum, onde era uma cidade que vivia basicamente da pesca, então muitos pescadores, tá? E lá é que Jesus desenvolveu grande parte do seu ministério. Então, olhando aqui um pouquinho mais de perto, como que era essa região naquela época, está aqui Cafarnaum. Aqui em Decápolis tem duas cidades que são importantes, uma é Gadara, outra é Gerasa, vão ser importantes aí para os estudos que vêm na sequência, tá? E aí a gente tem aqui Samaria espremida entre Judá, entre a Judéia e a Galileia. Bom, aqui na Galileia nós temos diversas cidades, Caná, Tiberíades, Magdala, que vão ser cidades também importantes aí para a gente conhecer o ministério de Jesus. Agora, o que a gente vai ler muito no capítulo de hoje aí é que Jesus vai pegar o barco e vai cruzar o mar, né, que seria o Mar da Galileia, que na verdade é um lago aqui de água doce, tá? Lá embaixo, o Rio Jordão ele termina lá no Mar Morto, lá sim, água salgada, com todo o sal extraído de todo o caminho que o Rio Jordão percorre, e daí chega lá, ele não tem mais para onde ir, fica tudo concentrado lá. Mas aqui a gente tem o lago, que é conhecido Mar da Galileia, e a gente vai ver bastante vezes o relato de Jesus cruzando esse Mar da Galileia aqui com o barco. Bom, vamos ver então como que começa o nosso capítulo 8. Aí ele começa com uma história que não é essa primeira que eu estou projetando aqui. Agora, por que isso? Porque os evangelhos, eles não estão escritos de forma cronológica. E eu resolvi pegar e juntar tudo aqui de forma cronológica. Mas como que eu estou seguindo? Como que eu sei qual que é a forma cronológica? A gente não tem certeza, mas existem vários estudos que relacionam, primeiro, as histórias para que fiquem consistentes, coerentes, vendo os relatos em todos os evangelhos, Marcos, Lucas, Mateus e João, e também comparando com documentos históricos que são conhecidos. E aí existem vários lugares aí em que você consegue achar publicações dos capítulos, dos versículos e das histórias na ordem cronológica, na ordem mais provável de ter acontecido. O que eu estou seguindo aqui, eu estou seguindo o livro Comentário Bíblico Adventista. Eu peguei a ordem que está sugerida lá, baseada em estudos que comparam os evangelhos e também documentos lá da época. Então, o mais provável é que comece com a história da cura da sogra de Pedro. Isso está relatado em Mateus capítulo 8, versículos 14 e 15. Então, nós temos lá, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servir. Então, está ali na região de Cafarnaum, o primeiro milagre de Cristo. Bom, a gente vai seguindo aqui, sem discutir muito sobre cada milagre por enquanto, para a gente pegar aí uma sequência cronológica do que vai acontecendo. Bom, na sequência, agora a gente vai lá para o verso 1 até o verso 4. Agora nós vamos ter a cura de um leproso. E aqui nós lemos: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, e aqui tem uma palavra muito importante, aqui tocou-lhe. As leis de Moisés proibiam o judeu de tocar um leproso. O leproso não deveria nem estar na cidade, deveria estar afastado. Tá? E Jesus tocou o leproso, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém. Então, aqui Jesus está pedindo para ele não dizer para ninguém. Então, Jesus acabou de operar uma maravilha, um milagre, mas pediu para ele não dizer a ninguém. Mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então ele foi. Aí o primeiro leproso que nós temos aqui um relato de cura. Na sequência, o que vai acontecer? Agora nós temos aqui Jesus entrando no barco. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho,
estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Como que pode uma pessoa ali, um judeu, dizendo que está perdoando os pecados? Se só Deus pode perdoar pecados. Tá? Só Deus poderia perdoar os pecados frente a todo o ritual que deveria ser feito, né, de sacrifício. E então, Jesus fala, pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de terror, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Aqui nós temos o relato da cura de um cego. Esse relato ele tem bastante semelhança em todos os evangelhos, a forma com que ele é contado. E existem alguns detalhes também a mais que você consegue descobrir sobre esse relato aqui, que a gente não vai comentar agora. Na sequência, até aqui, Mateus ainda não estava testemunhando isso. Ele estava contando o que ele ouviu. Mas depois disso, é que na cronologia, Jesus vai chamar Mateus para segui-lo. Então, nós temos ali no Mateus capítulo 9, verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Bom, Mateus era um cobrador de impostos. E se alguém aí assiste The Chosen, eu só assisti o início e eu achei muito legal, que lá tem uma apresentação bem caricata de Mateus, né? Eles realçam bem e mostram lá claramente como era que o povo judeu encarava os coletores de impostos, né? Que seriam judeus trabalhando para os romanos, justamente no sentido de oprimir aos judeus, né? Coletar os impostos, e esses eram tidos como pecadores, como ladrões e diversos outros adjetivos naquela época. Então nós temos aqui Jesus chamando Mateus, e Mateus foi chamado diretamente na coletoria. Mateus, um cobrador de impostos. E agora, a partir do que está aqui, então, Mateus passa a seguir a Jesus. E aí nós temos uma próxima cura. E essa cura aqui tem algumas diferenças nos relatos. Uma diferença que não é muito grande, não, mas é uma diferença. Aqui no relato de Mateus, existe um centurião, um comandante de soldados romanos, que vai até Jesus, se apresenta até Jesus e pede para que Jesus cure o seu servo. Em outros evangelhos, ele manda alguém pedir a Jesus isso. Mas como se desenrolou a história e o que esse centurião disse, está igual aí em todos os evangelhos. Então aqui nós lemos assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Então notem, não era judeu, não aguardava o Messias, não cria no Deus de Israel, mas ele teve esperança, teve fé em Jesus ali. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então aqui nós temos o primeiro relato aí de Jesus curando uma pessoa
atendendo a um pedido de uma pessoa que não era judia, uma pessoa de fora ali do povo de Israel. E Jesus já deixa essa profecia ali, né, dizendo que ele não só não encontrou em Israel fé como essa, mas como diversos viriam do Oriente, do Ocidente, tomariam lugares à mesa com Abraão, ao passo que os filhos do reino seriam lançados para fora. E é importante aqui, nós vemos uma valorização ali que foi dado para a fé do centurião. Jesus operou a cura e engrandeceu a fé do centurião. Bom, até esse momento aqui, essas histórias que a gente relatou, alguém gostaria de contribuir, fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Estou vendo aqui o chat agora, que eu vi aqui a Suzana. Porque Jesus diz várias vezes, depois de algumas curas, para irem e não contar a ninguém sobre a cura. Ok, vamos aproveitar para discutir sobre isso aqui. Alguém tem alguma ideia? Alguém supõe do porquê? Porque uma resposta exata a gente não tem. A gente pode colocar, fazer algumas inferências. Muitos teólogos colocam a questão política da época. Então, primeiro que o tradicionalismo judaico, então os rabinos da época, eles viam Jesus fazendo várias coisas, como, por exemplo, tocar no leproso, estavam indo contra a tradição e as leis judaicas. E isso já colocava um certo risco. Tá? E quanto mais fosse divulgado o que Jesus estava fazendo, pioraria aí essa separação entre o povo de Israel e Jesus. Então, essa é uma das opções. Outra das condições que são colocadas é para que aquilo não se tornasse só um festival de curas, mas sim se a passagem dele aqui pela Terra fosse exatamente como deveria ser, ou seja, ele estava aqui por um motivo que não era curar, era muito maior do que isso, não era desempenhar essas curas aqui. E aí, junto com isso, acabam vindo vários questionamentos, né? Por que que Jesus estava aqui na Terra? Por que que ele curou enquanto estava aqui na Terra? Por que será que ele curou? E por que que ele disse para essas pessoas não contarem sobre a cura? Vem surgindo aí várias perguntas. E por que Jesus cura alguns, Deus cura algumas pessoas e não cura outras pessoas? E aí, alguém consegue entender o porquê disso? Por que Deus cura alguns, não cura outros? Por que que Jesus curou enquanto estava aqui na Terra? Ele veio aqui, foi para, sendo inocente, sendo sem pecado, morrer por nós. Tá? Mas enquanto esteve na Terra aqui, ele curou algumas pessoas. Rodolfo, mas ao mesmo tempo que você fala que ele tinha a questão do poder, etc., né, do risco, ele manda o leproso ir lá para falar com o sacerdote, né? Parece que Uhum. é meio de... Até para provocar, né? Olha aqui, ó. Não é não? Pois é muito difícil a gente falar hoje em dia, né, o que estava acontecendo, porque a situação específica, nós não estamos vendo o que estava acontecendo, não estamos vendo quem estava ali ouvindo, tá? Quem estava presenciando e quem estava logo à frente e logo atrás. Em alguns momentos, os evangelhos dizem, né? Os escribas que estavam presenciando pensaram assim, tá? Em alguns momentos os evangelhos dizem, em outros momentos não. Então a gente não sabe tudo o que estava acontecendo ali. Tá? Agora, é interessante que por que que Jesus curou essas pessoas? Elas não morreram de novo depois? Né? Quer dizer, morreram de novo. Curou, não. Elas não ficaram doentes ou por algum outro motivo não morreram em algum momento? Adiantou essa cura? Para que serviu essa cura? Qual foi o propósito dela? E pior ainda, Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo. Mas depois Lázaro morreu. Então por que Jesus ressuscitou Lázaro? Se depois ele morreu. Uma Rodolfo, das possibilidades. Oi, pode deixa eu, falar, vai lá. deixa eu tentar botar mais alguns elementos aqui, né? Principalmente nessa dúvida da Vamos lá. Silvana. Aham. Eu gostei da provocação dela, né? Acho que Jesus queria provocar lá, né?
Mas é o seguinte, Ocildo, o que a gente conhece e sabe ali pelos relatos, né, da própria Bíblia e da própria história do judaísmo, é que o sacerdote lá, ele era autoridade, né? Lembra que era uma teocracia. Então, né, o sacerdote ele tinha tanto poder religioso quanto o político, o sinédrio e tal. Então, por que que Jesus pedia, não só aqui, mas em vários, lembra do cego também, olha, não mostra, não diga para ninguém e tal. Porque Jesus sabia que, à medida que ele fosse fazendo os sinais, né, que João chama que são os milagres, à medida que ele fosse fazendo os milagres, o ódio da liderança judaica ia chegar a um nível tão exacerbado que a morte, que eles iam tramar a morte dele. Por que que Jesus nunca permitiu, por exemplo, ser aclamado como rei? Teve uma vez tentaram proclamar ele como rei, ele saiu de fininho e foi embora. Mas na última semana ele deixa, inclusive entra montado, porque ele sabia que aí já, né, a obra dele estava finalizada. Então, para não antecipar, para não, né, reduzir esse tempo dessa obra que ele precisava fazer, que era revelar o reino de Deus, e os milagres estão nesse contexto para revelar que Deus tem poder sobre as enfermidades, porque um pensamento corrente na época era que a doença, a pobreza, a enfermidade, qualquer desgraça era resultado do pecado. As pessoas criam dessa forma. Então, se eu sou pobre, porque eu sou pecador, os meus pais são pecadores. Quando Jesus, né, é apresentado aquele cego para ele, os discípulos, se eu não me engano, perguntam quem pecou, ele ou os pais dele? Então isso mostra bem a cultura, né, da época. Então Jesus fazia curas para mostrar isso, que na verdade é um problema do pecado sistêmico, não da pessoa, né, do pecado, vamos dizer, da humanidade. A gente vive no mundo de pecado, e por viver no mundo de pecado, a gente está sujeito à enfermidade, à desgraça, ao sofrimento, essa coisa toda, né? Então, eu vejo muito por esse lado. E mais um comentário que me chama muito a atenção aqui nesse capítulo 8 e 9 dá para resumir numa palavra, inclusão. Como Jesus era inclusivo com as pessoas. Começa do leproso, né? O relato diz que o Rodolfo leu, e o leproso se aproxima de Jesus. Era proibido. O leproso tinha que andar 1,5 metros de qualquer pessoa, e ele, quando se aproximava desse 1,5 metros, ele tinha que dizer imundo, imundo, porque se a pessoa não estivesse ouvindo, ela ouvia e se afastava. Então, o leproso se aproxima de Jesus. O que que Jesus faz? Não só o recebe, como toca nele, né? Olha a inclusão de Jesus. Depois ele vai para o centurião e cura o centurião. E olha que interessante, por que que o centurião falou para Jesus: olha, não precisa ir na minha casa? Porque ele sabia que um judeu jamais entraria na casa de um gentil, que era a cultura deturpada, mais uma visão deturpada da liderança da época. Então, Jesus, de novo, de forma inclusiva, ele até nem foi, né? Ele fala, porque ele viu a fé dele. Depois, a própria sogra de Pedro, né? Aqui é um relato de uma mulher que estava enferma e Jesus vai lá e cura. Aí depois que o Rodolfo leu, o acalmar a tempestade, ele vai para aquela outra região, que é a região de Gadara, que não era do povo de Israel. E Jesus vai e cura. Olha como Jesus é inclusivo aqui, né? Como a Bíblia mostra essa inclusão de Jesus. E eu estou falando isso porque tem muita gente que diz hoje, não, a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia ela é machista, ela é não inclusiva, ela não trabalha a diversidade. Não é o que a gente vê nas histórias de Jesus, né? Então, né? E aí a última história que Rodolfo trouxe foi do chamado de Mateus. Quem era um publicano, né? Um cobrador de impostos, era o cara assim mais limpo possível da sociedade, porque era o judeu traidor da nação, né? E que era ladrão ainda. Tanto é que Jesus, quando ele repreende os escribas e fariseus, ele diz: prostitutas e publicanos vão entrar na frente de vocês no reino dos céus. Porque prostituta e publicano era o nível mais baixo possível na mentalidade, né, da liderança judaica da época, assim, os mais indignos possíveis era publicano e prostituta. E Jesus mostra de novo essa inclusão. Então, isso me chama muito a atenção aqui. Muito obrigado, Fábio, pela participação perfeita aí, especialmente o que eu tinha colocado ali do propósito, né? Por que Jesus fazia essas curas? Ele estava fazendo ali justamente para revelar-se ali como Filho de Deus, tá? E essa cura, infelizmente, era apenas como se fosse um conserto temporário, tá?
Ele estava fazendo um ajuste ali, mas não era a grande cura pela qual a gente espera, que é quando o pecado vai ser realmente exterminado, que já está garantida essa cura com a morte de Jesus. Bom, seguindo aqui sobre a questão Um comentário. Pois sim. Sim, só respondendo, por que que ele mandou o leproso mostrar sacerdotes? É porque é o lei da Moisés, que fala como que tinha que tratar o leproso e para voltar à sociedade, porque eles tinham que ser separados e tudo, mas se fosse curado, o sacerdote tinha que examinar e falar, não tem lepra mais, então pode voltar. Então, foi por isso, porque ele estava curado, mas o sacerdote tinha a autoridade de deixar ele voltar, como não sendo leproso, voltar à sociedade. Exatamente. Perfeito. Então aí Jesus está aí cumprindo o que deveria ser cumprido da lei da época, tá? E diversas vezes ele chama ao respeito às autoridades, tá? Bom, sobre a questão da Bíblia ser inclusiva, tá? O texto ele segue exatamente a cultura da época, tá? Então nós temos aí os números contados de homens, fora mulheres e crianças, por exemplo. Agora, as histórias são muito inclusivas e totalmente contraculturais para aquela época. Então, a gente pode notar que as histórias aqui são muito inclusivas, tá? Bom, seguindo, tá? Nós temos agora um relato aqui da cura de 2 cegos. E aqui vem uma outra diferença interessante entre os evangelhos. Então, nós temos aqui Mateus capítulo 9, versos 27 até o verso 31. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Então, mais uma vez aí, aquele pedido. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. E diversas vezes, quando Jesus pede para que não seja divulgado, vem na sequência ali a constatação de que todo mundo ficou sabendo sobre aquilo, né? E aqui vem com os culpados ainda. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Jesus pediu sabendo que isso iria acontecer, né? Mas ainda assim Jesus pediu ali que não divulgasse. Agora, o que tem de interessante aqui nesse relato e nos relatos que nós temos nos outros textos? Aqui existem diversas dúvidas, mas provavelmente essa cura aqui, ela é a mesma cura que foi relatada em Marcos 10, 46 a 52 e Lucas 18, 35 a 43. E essa cura, a gente sabe aonde aconteceu, se for a mesma, porque ela guarda várias semelhanças aí. Só que o que acontece lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas? Lá é apenas um cego, não são 2 cegos. Por que Mateus está colocando 2 e lá está falando apenas de um cego? Lá eles estão mencionando apenas um dos cegos. Eles não estão dizendo que não havia outro, mas eles estão contando a cura de um cego. E é exatamente o cego atrás de Jesus e gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tá? E esse cego tem misericórdia de mim, no caso dos outros relatos. Esse cego, ele tem o nome de Bartimeu nesses relatos e é em Jericó, na cidade de Jericó, uma das viagens aí de Jesus à Judéia, entre Judéia e Galiléia. E o que é interessante sobre esse relato aqui, tá? Jesus ali no, se alguém puder ler para mim, o relato pode ser o relato de Lucas. Eu tô com uma Bíblia aqui que está com a letra muito pequena para mim ler com a luz que eu tô aqui. Eu desde que comecei a usar a lente de contato com grau mais pesado, agora está difícil ler de perto. Antes estava só longe que era o problema. Agora que o grau está mais pesado, com lente eu não consigo ler de perto. Sem lente eu consigo.
Lucas 18, verso 35 até o 43. Alguém poderia ler, por favor? Eu posso ler. Por favor. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Bom, o que a gente tem de interessante aqui, tá? A mesma pergunta que foi feita ali nesse relato dos dois cegos. Então, por que a gente tem o relato de um cego em Lucas e de dois cegos em Mateus, se é possível que esse tenha sido o mesmo milagre? Bom, uma das possíveis explicações para isso é justamente que um dos cegos ou era criança ou era mulher. E a forma de se escrever na época você contava os homens. Tá? Já Mateus ali, que era um cobrador de impostos, que estava interessado nos números, citou os dois, né? Contou dois. E depois ele vai fazer isso em uma outra história que nós vamos ver também. Mateus vai contar que são dois, e nos outros evangelhos nós vamos ter um. Agora tem uma coisa interessante aqui, né? Tem um cego pedindo misericórdia, o cego não consegue enxergar, mas Jesus faz uma pergunta aqui no que nós lemos ali em Lucas, tá? Então, lá em Lucas, o que Jesus pergunta, né? Ele pergunta: que queres que eu te faça? E aí ele responde: Senhor, que eu torne a ver. Ah, por que Jesus fez essa pergunta? Por que ele precisou fazer essa pergunta? Se tinha um cego pedindo ajuda, pedindo um milagre, provavelmente é porque ele queria voltar a enxergar. E aí, alguém imagina, tem alguma opinião, alguma ideia do porquê Jesus faz essa pergunta? Às vezes a pergunta pode parecer bem óbvia, mas não necessariamente aquilo que a gente quer é o que Deus sabe que é o melhor para nós. E algumas vezes a gente está em uma situação que existe alguma deficiência, como no caso ali do Bartimeu, que era cego, e a gente está acomodado com aquela deficiência porque ela nos deixou, de certa forma, acomodado. Bartimeu estava cego ali e recebia esmolas por causa disso. Tá? Passando a enxergar, ele não mais receberia. Então, ele teria que estar certo que realmente ele queria. Agora seria um novo começo. Tá? Então, enxergar vai voltar, vai começar a enxergar, vai começar a ver. E agora? Vai ter bastante trabalho para se arrumar novamente na vida. Então, existe essa parte aí da fé e do querer. Então, uma coisa que ele queria e Jesus estava constatando também a fé dele. E é o que Jesus faz aqui também. Né? Ele pergunta, segundo no relato de Mateus, aqui pergunta: credes que eu posso fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então, nos dois casos, novamente, a fé foi importante aí no milagre. Agora, tem um outro relato interessante de cura de cegueira, e tem mais um ainda na Bíblia, mas a gente vai ver esse daqui. João capítulos 9 e 10. Nesse relato aqui, João, capítulo 9 até o capítulo 10, conta de um cego que é relatado aqui que ele era cego de nascença. Então, nós não temos um relato direto na Bíblia aqui dessas outras curas, da cura de Bartimeu ou desses dois cegos aqui, citada em Mateus. Mas essa cura aqui de João, o cego, nessa situação, ele era cego de nascença. E tem uma forma interessante sobre como Jesus curou esse cego.
Jesus, para curar ele, cuspiu no chão. Então ele usou saliva, não foi a única vez que Jesus usou saliva para curar, outras vezes ele usou também. E saliva é comumente associada aí com curar medicamentos, com curar ferimentos, tá? Você dá um beijo, você passa uma saliva ali para limpar. Até hoje em dia a gente vê crianças ou alguém fazendo tendo esse tipo de ação. Na época era muito comum se usar saliva como sendo um unguento, uma cura. Inclusive existem relatos aí, existe inclusive o relato do Vespasiano, imperador romano, que curou um cego cuspindo nos seus olhos, usando saliva também, tá? E Jesus 3 vezes aí vai aparecer o uso da saliva. Mas o mais interessante aqui é que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, fez barro, e passou o barro nos olhos do cego. E aí ele estabeleceu a visão. Bom, o que é interessante aqui? Pode ser só coincidência, tá? Mas como que o homem foi criado? O relato da criação em Gênesis foi que ele foi criado do pó da terra, foi feito barro, um boneco de barro, e então Deus soprou na sua narina o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. E aqui nós tínhamos uma pessoa que era cega de nascença, que não possuía a visão, não possuía a estrutura para a visão, nunca teve visão. E nós temos aí Jesus agora usando o barro como se ele estivesse fazendo a visão para esse cego de nascença. Então agora ele não está consertando, ele está fazendo aquilo ali. Então nós temos a criação da visão ali para esse cego de nascença. Essa é uma diferença entre os relatos ali anteriores e esse daqui. E existe outro relato também de Jesus usando saliva para curar um cego. Bom, na sequência, nós temos a primeira citação aqui, indo por ordem cronológica, da cura de um endemoniado, tá? Bom, a gente não sabe exatamente dizer o que era, se essa pessoa era realmente endemoniada ou se não era, se estava possuída por um demônio, ou se esse endemoniado aqui é uma forma de se referir ao que essa pessoa tinha. Posteriormente, a gente vai ter cura que está bem claro que era endemoniado. E a forma com que Jesus curou deixa uma prova para a gente. Hoje em dia, qualquer pessoa lendo isso daqui pode duvidar. Bom, ele era mudo e surdo, não necessariamente ele estava endemoniado, e a população ficava achando que ele estava endemoniado. Se nós formos ler esse relato aqui, com a nossa ótica de hoje, a primeira coisa é duvidar, né, de que haviam demônios se apossando dele ali. Mas, posteriormente, a gente vai ter outros casos em que há, junto com a realização do milagre, uma prova de que havia algo sobrenatural atuando ali. Então, nós lemos aqui nos versos 32 até o 34 de Mateus 9. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam. E aqui vem aquela questão, né, de procurar uma explicação para você não acreditar. Pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Aqui tem uma blasfêmia dos fariseus, dando uma explicação do porquê que Jesus conseguiu expelir os demônios daquele endemoniado ali. Ele conseguiu porque ele é um dos demônios. Então, ele é o maioral, ele dá ordem aos menores. Agora, seguindo, Jesus, então, entra no barco e lá vai ele cruzar o mar da Galileia. Lá vão eles, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Isso está do verso 23 ao 27 do capítulo 8 de Mateus. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então está aí mais uma manifestação sobrenatural de Jesus, acalmando a tempestade e Jesus chamando a atenção pela falta de fé dos seus discípulos. Nós temos ali os discípulos que já haviam acompanhado outras situações, outras manifestações sobrenaturais de Jesus,
mas entraram em desespero naquela situação. E se indignaram em como Jesus podia dormir naquele momento. Passado esse milagre, narrado ali no capítulo 8 de Mateus, nós vamos agora para o próximo efeito, para a próxima manifestação sobrenatural, narrada ali, que é do outro lado do lago. Então agora ele chega lá na terra, ali na região de Decápolis, e aqui no livro de Mateus, Mateus cita a cura de 2 endemoniados gadarenos. Nos livros de Marcos e de Lucas, novamente nós temos um só. Lá é mencionado um, aqui são mencionados 2. O relato que eu mais gosto disso daqui, que eu acho mais detalhado, mais interessante, é o de Lucas, capítulo 8, verso 26. Tem mais um detalhe também aqui, diz que os endemoniados eram gadarenos. Em Lucas e em Marcos, eles eram gerazenos. Então, a gente tem 2 cidades aí que são de Decápolis, uma que é Gadara, tá? E outra que é Gerasa. E aí, qual que é a correta? Essa é o mesmo milagre que está sendo citado aí 2 vezes. E aqui existe uma hipótese de que Gadara era, na época, a capital de Decápolis. E por isso se atribuiu ali, Mateus atribuiu eles como sendo gadarenos, tá? Mas que a cidade em que Jesus estava, na realidade, era Gerasa. Gerasa ou Gesara agora? Bom, já depois a gente vê aí certinho. Mas a gente vai ler aqui o relato rapidinho em Mateus e depois nós vamos ler ali em Lucas, no capítulo 8. Se alguém já puder abrir sua Bíblia ali em Lucas capítulo 8, a gente vai para lá. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, de onde eles saíram, saíram de sepulcros. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Ao invés de eles ficarem maravilhados com a cura dos endemoniados, eles pediram para que Jesus se retirasse. Mas só para a gente ter uma comparação, quem puder, eu gostaria que lesse aí o relato que está lá em Lucas. Então, Lucas, começando lá no capítulo 8. Quer que eu leia? Por favor, pode ler, Roberto. É de 26 a Ele é um pouquinho 29. mais longo aqui, ele vai de 26 até 34? o 34, exato. Tá. Na verdade, a história continua um pouquinho mais para frente, né? Mas por enquanto lê só até o 34, Roberto. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônio, que havia muito, não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.
rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-los na cidade pelos campos. Muito bem, Roberto, obrigado. Então, nós temos aqui o mesmo relato com mais detalhes, e aqui citando apenas um endemoniado. Tá? E na sequência, a gente vai ter aqui os gerazenos pedindo para que Jesus se retire. Tá? E no final ali, eu vou ler agora aqui o verso 38 e o 39. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta, olha agora, e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Agora nós temos o contrário. Agora foi pedido que ele fosse e que ele anunciasse. E note que essa daqui é uma cura que está sendo feita não entre os judeus, tá? Mas ali entre os gadarenos, entre os gerazenos. E agora é para ele contar. Bom, aqui existem várias coisas que podem intrigar. Uma delas é por que os demônios pediram para ir para os porcos e Jesus permitiu isso? E mais ainda, por que os porcos morreram? Bom, os porcos, algo totalmente imundo para os judeus. Tá? Mas ali, Jesus estava numa terra de pagãos. E o que causou foi uma grande confusão. Os donos dos porcos tiveram um grande prejuízo ali. E agora, por que isso? Por que desse pedido dos demônios? Por que Jesus concedeu isso? Mais ainda, né? Por que Jesus conceder isso? E por que aconteceu aquilo? Bom, existem várias coisas que a gente pode supor aí. E existem vários textos supondo algumas coisas. Mas eu vou falar de um detalhe aqui e depois eu abro aí para participações para ver se existem outras coisas que vocês colocariam. Mas uma coisa interessante aqui é que aí há uma prova de que, para nós que estamos lendo hoje ali, aquele homem não era um esquizofrênico, não era alguém que passava por alguma enfermidade mental, mas existia mesmo uma entidade nele, que saiu dele e se apossou dos porcos. Então, não é alguma coisa que a gente vai falar assim, naquele tempo qualquer coisa era possessão demoníaca, porque não se entendia a medicina, não se entendia de saúde mental, se atribuía tudo a causas sobrenaturais, mas aqui fica ali a prova. As pessoas viram, tá, que o que saiu daquele jovem foi para os porcos. E então houve ali essa manifestação incrível de todo aquele conjunto de porcos se jogando, se lançando na água e perecendo. E aí, alguma coisa a acrescentar? Fábio, Karine? Eu tô aprendendo um monte aqui. Tô anotando aqui que nem uma doida. Mas eu só queria comentar essa questão de que de ir para o que você abordou agora, que me fez ter um insight, sabe? Que eu vejo muito hoje em dia, muita dificuldade de entender o mal, Uhum. de entender o quanto Satanás é poderoso. Então, assim, eu vejo que as pessoas minimizam essa questão de que, tudo bem, até Deus é fácil de entender o conceito, mas de entender que existe realmente Satanás, eu percebo uma certa dificuldade das pessoas, né, como tendo mal. E eu acho que isso que você abordou, de que realmente
quando Deus permite, né, Jesus permite que eles vão para os porcos e a gente vê uma manada lá caindo, né? A gente percebe o quão poderoso, o quanto que existe mesmo algo sobrenatural que está permeando o nosso mundo. E que muitas vezes, assim, igual Deus permitiu eles irem para lá, é Deus que não permite que mantenha as coisas. Por isso que quando a gente ora de manhã, me livre de todo mal, quando a gente fala no Pai Nosso para nos livrar do mal, é justamente para Deus não permitindo que esse mal invada a nossa casa, que esse mal não cause, esse sobrenatural do mal entre na nossa vida, né? Então, fiquei tendo esse insight, assim, na hora que você falou isso. Uhum. É bem interessante que essa cura ela estava sendo feita ali entre as pessoas de Decápolis. E o que se acreditava fora do judaísmo? A cultura judaica que é apontada aí pelos filósofos, ela é apontada por inventar um inimigo, por inventar uma entidade do mal. Porque as outras culturas eram tudo deuses. Eram deuses que precisavam ser agradados, que tinham fetiches estranhos e tudo mais, mas não existia um agente que era do mal. E aqui está ocorrendo um testemunho ali que existiam agentes do mal, né? Que eles saíram daquele homem e eles fizeram o mal, eles mataram aqueles porcos. A Susana colocou uma pergunta aqui. Sim, os demônios, eles não morrem, né? Eles provocaram mal matando aqueles porcos. O que eles agiram ali foi matando aqueles porcos. Eles são seres, no caso ali, espirituais, né? Eles não fazem parte da matéria ali. Então, não, eles não morreram, mas os porcos morreram. Tá? Então, foi uma ação deles ali de aterrorizar as pessoas. E serviu no sentido dos gerazenos expulsarem Jesus dali. Serviu nisso aquela ação. Mas, por outro lado, está tudo de acordo com a vontade de Deus, porque essa história serviu a propósito de ensinar e mais, ficou lá aquele jovem que pediu para seguir Jesus, mas Jesus pediu para que ele ficasse lá, né? E ele ficou contando. Ali ele teve a atribuição agora de anunciar, e não o que os outros, o que foi dito aos outros lá, dentre os judeus, dentre o povo de Israel. É que eles tinham ali todas as ferramentas para conhecer Jesus, já tinham os escritos, tinham as profecias, né? E ainda assim tinham os milagres de Jesus. Aqui não, aqui eles estavam no meio de um povo que não tinha tudo isso e foi pedido então para que esse jovem contasse. Mais alguma coisa, mais alguma colocação? Eu Eu vou... estava pensando aqui. Pode ir, Karine. Não, eu quero que você fale. Vamos lá. Estava pensando aqui, por que Jesus permitiu que eles fossem para lá, né? Atendendo um pedido aí dos próprios demônios e tal. Mas olhando o final da história, no verso 34, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. O que a gente espera desse encontro com Jesus, né? O que aconteceu foi bem ao contrário. E vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Não era para, né? Esse endemoniado estava há anos ali, né? E era as atitudes, né? A condição daquele ser humano que era um walking dead da vida, né? Um morto-vivo que estava andando ali, uma pessoa completamente desconectada da sociedade. Jesus queria contrastar isso com mostrando que essa era a intenção de Satanás, né? O objetivo de Satanás era fazer com que a humanidade se tornasse exatamente assim, né? Pessoas alienadas de Deus e completamente sem solução para nada. E Jesus, eu imagino, permite ir aos porcos para mostrar as verdadeiras intenções do coração deles. Ao invés deles ficarem felizes e alegres, né, de que não só Jesus cura aquela situação do endemoniado, mas aquilo representava uma cura espiritual muito maior, né, da humanidade como um todo. E na verdade, eles, diante do milagre, eles falam, não, você está incomodando a gente, vai embora daqui. Né? Infelizmente, Jesus talvez permitiu por causa disso, para mostrar as verdadeiras intenções do coração humano, que muitas vezes, diante do milagre, diante do sobrenatural, tanto da possessão demoníaca como da cura de Jesus, pode rejeitar a Jesus. Né? Como é sério isso para nós? Muitas vezes a gente, se eu tivesse uma demonstração, né, uma coisa clara da atuação de Deus,
na minha vida, eu iria aceitar. O relato bíblico mostra que isso não é suficiente. É a fé que é suficiente. A mesma do centurião. E mesmo não sendo um crente, ele diz, não, só fala. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Aí eu vejo por aí. Bom, Ô, seguindo a... Fábio, e não sei se que eu tô errada também, e era cômodo, né, ver o cara daquele jeito, e com a cura perderam todos os porcos, né, também. É cômodo, né, sei lá, não sei se eu tô errado ou não. Sim, aquele cara lá na cidade, o pastor Marcelo uma vez pregou sobre isso, ele falou, aquele cara lá, ele era a representação, tudo era acreditado a ele, né? Como se o mal não existisse, né? E o mal era ele. Então, quando ele deixa de existir, o mal intrínseco aos corações passa a ser externalizado, né? Então, é o que você falou, Roberta, isso tirou um véu, né, que as pessoas se cobriam, acreditando toda a malignidade, todos os problemas. Eles ficam, mas também o cara é daqui da nossa cidade, né? Lá, os demônios atacam ele e tal. Não, a gente tem o mal no nosso coração interno, e mesmo quando Jesus cura, isso se revela, né? E só para complementar, eu fico pensando também uma outra coisa que veio na minha cabeça assim. As pessoas, a questão de prioridade de valor, né? Como Deus olha para o ser humano, né? Assim, a criatura do ser humano. Às vezes, se fosse hoje em dia também que Jesus viesse aqui, possivelmente na nossa sociedade, o ser humano não ia valer nada, não. A recuperação, a salvação do ser humano. Mas se desse algum prejuízo financeiro no rebanho, numa coisa, iam cair em cima, porque a gente vive tempos em que a vida humana não significa nada, né? Eu contei, acho que já para vocês, que eu vi no jornal uma vez uma pessoa afogando lá em Veneza, porque ele era imigrante, ele não valia nada, e ele afogando, pedindo ajuda, e as pessoas gritando, morre macaco, por que que você veio ficar aqui? Então a gente vive esses tempos em que está tendo a prioridade de Jesus é outra, né? E a gente vive num mundo de outras prioridades. Então, quando ele fala vai para os porcos, é dizendo assim, olha, talvez até a forma, ainda mais que ele estava em Decápolis, e, gente, Decápolis é extremamente romana e grega, sabe? Assim, um pensamento totalmente grego. Então, como o Rodolfo disse, então, querendo colocar uma perspectiva de reflexão ali também na situação, olha só, né? Para que que vocês estão dando valor? Como que vocês estão olhando a vida? Como vocês estão olhando a criação, o ser humano? Como o Fábio disse, né? Colocando, projetando nesse ser toda a malignidade, quando a malignidade está em você, na sua natureza, na forma como você compreende o mundo. Bem, bom, agora a gente vai para o último dos acontecimentos aqui, que é o que eu considero mais importante de todos, é o mais impossível de acontecer, o que só pode acontecer por Deus, de toda forma, que é agora o acontecimento de uma ressurreição. Bom, aqui nós temos também uma diferença aí entre os evangelhos. Aqui no livro de Mateus, ele começa narrando da seguinte forma, Mateus 9, verso 18. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. Ele está dizendo que a filha faleceu. Já nos outros evangelhos, por exemplo, ali em Lucas 8, 41 e 42, ali narra assim: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Então, não estava morta ainda. No Evangelho de Marcos também, ela não estava morta, ela estava viva. Bom, aqui a gente pode entender que no Evangelho de Mateus está com um exagero ali, né? Minha filha está morta, não está morta ainda estava viva, porém estava morrendo. E então Jesus segue ele, vai com ele até a casa dele. Porém, no caminho, vai acontecer um incidente interessante. E aqui eu vou ler conforme está no Evangelho de Lucas.
enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Então, a essa época, Jesus já tinha grandes multidões ao redor dele. O que Jesus pediu que não se divulgasse foi divulgado, e diversas pessoas presenciaram e deram testemunho das curas, dos milagres que aconteceram, e agora eles estão seguindo. E estão ali naquela grande multidão apertando Jesus, e nós vemos ali no verso 43, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem tinha podido curar, que ninguém tinha podido curar, e que gastara com médicos todos os seus haveres. Aí nós temos essa parte entre colchetes, porque não está em todos os textos essa partezinha ali, então não é em todos os textos que a gente encontra, a gente vai ter sempre um destaque diferente assim. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e você diz: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ah, é uma história bem interessante, mas eu não posso deixar de pensar na situação de Jairo ali, com a filha morrendo, querendo que Jesus vá logo para casa, e agora tem essa situação. Jesus para um pouquinho ali para esse diálogo, e mais um diálogo assim com uma mulher. Aqui nós vemos a inclusão mais uma vez. Jesus deu grande importância e ainda elogiou a fé dessa mulher ali. Olha só, uma mulher menstruada jamais poderia tocar, ou um homem judeu poderia tocar uma mulher menstruada. Isso fazia parte das leis de saúde. Então, mais uma vez, aí a gente tem as leis de Moisés, e de sendo consideradas de forma que os escribas, os que estão observando o que está acontecendo, os fariseus, os guardiões da lei ali, podiam questionar. Ele foi tocado por uma mulher que estava com fluxo de sangue. Bom, temos essa cura, novamente enaltecida a fé da mulher. Ela teve fé que apenas tocando nas vestes de Jesus ela seria curada. Eu não acredito que ela imaginasse que Jesus fosse sentir o que aconteceu e fosse dar aquela importância para ela. Mas então Jesus continua no caminho para a casa de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Em alguns relatos aí você vê Jairo recebendo a notícia da morte da sua filha e que não precisava mais importunar o mestre. Tá? Mas Jesus ainda assim foi. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. E aqui nós temos, então, o milagre da ressurreição, o milagre da ressurreição da filha de Lázaro. E Jesus dizendo aqui, não está morta, mas dorme. E naquela época já entre o judaísmo já era conhecido o conceito da morte como um sono, que um dia poderiam ser despertados. Tá? Mas na situação aqui, eles ouviram aquilo e nem interpretaram como Jesus se referindo à morte dessa forma, mas simplesmente riram-se ali de Jesus. Porém, ele mostrou ali o poder mais uma vez, e então a fama disso se espalhou por tudo. Aqui nós temos o milagre mais difícil de todos, e o milagre que prova aqui a divindade de Jesus. Então, o doador da vida. Apenas Deus pode doar a vida, tá? Apenas por intermédio dele. Aqui nós tivemos uma ação direta de Deus, retornando a vida à filha de Jairo. Antes da gente ir para o nosso último slide, alguém gostaria de comentar alguma coisa, alguma pergunta? Vamos chamar a atenção agora
para esses versos aqui, verso 36 até o 38 do capítulo 9. Então, Jesus tinha agora várias multidões ali ao seu redor, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, nós temos aqui uma convocação que serve até para os dias de hoje, aí nós podemos aplicar isso para os dias de hoje. Tá? Deus precisa de pessoas que se coloquem à disposição dele para que ele possa operar maravilhas. Ali, nós tínhamos o Filho de Deus presente na terra e ele pede, ele rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, mande outras pessoas que estejam dispostas a serem utilizadas por Deus para que Deus possa realizar milagres por meio dessa pessoa. E assim a gente encerra esse estudo aqui de uma forma bem compacta, bem rápida, discutidos todos esses milagres de Jesus narrados aí em Mateus 8 e Mateus 9. Tem outras, e aqui nesses capítulos mesmos são mencionados ali que Jesus curou diversas vezes, tá? Fez muitos milagres, expulsou demônios muitas vezes. E esse fato de que Jesus pediu diversas vezes ali que não se fosse divulgado, isso já nos ajuda a imaginar também que Jesus realizou muito, muito mais do que está mencionado nos evangelhos. E muitas coisas podem realmente não ter sido divulgadas. E a principal motivo para que Jesus tenha feito esses milagres ali, eu entendo como sendo um testemunho. Ele está mostrando ali, ele está trazendo aqui para a Terra um pouco do conforto, um pouco do amor de Deus, está revelando o amor de Deus. Se ele viesse e não fizesse nada daquilo e fosse morto e inocente ali, dificilmente as pessoas o aceitariam como Deus, se mesmo tendo feito isso, poucos o aceitam. Imagino se ele não tivesse feito nada. Ele fez o que era necessário para que se pudesse provar que a divindade estava com ele, para que o poder do Pai estava com ele. Bom, se alguém tiver mais alguma colocação, quiser dizer mais alguma coisa, senão a gente já encerra. Eu devolvo Ô, aí para vocês a Rodolfo, palavra. Sim, pode falar, Roberta. rapidinho, eu acho que além disso, né, ele mostrar também é, esse poder, né, diversas vezes que nem um deles que, não, mas pá, mandando, né, os discípulos mandando o cara parar de gritar, de chamar, Uhum. mostrando esse amor ao próximo, né, que não, a gente tem que ajudar qualquer um, né, Isso. dando o exemplo para eles, né. O que você falou, Roberta, era o que eu estava tentando falar, né? Na verdade, a função disso foi expressar o amor. A situação inteira, não só quando é usado o poder de Deus para realizar um milagre, tá? Por estar aí trazendo um alento, ajudando as pessoas, mas em toda a situação, dando atenção às mulheres, pedindo para que deixe se achegar a ele o cego, para trazer o cego até ele. Ele está em todo o contexto, o contexto completo, tá? Ele está sempre demonstrando esse amor. Importante é que, entre diversos milagres, todos esses que foram narrados aqui, em cada um deles a gente pode aprender alguma coisa. Eles foram colocados na Bíblia aqui nos evangelhos aqui com algum motivo. Eles são úteis para nos ensinar alguma coisa acerca de Deus, para revelar o amor de Deus, para dar uma visão completa do amor de Deus. Tá? Se não, talvez tivéssemos mais milagres narrados aqui. Nós temos esses. E as escrituras deixam claras ali que foram diversos milagres que ele operou. Rodolfo, queria te perguntar também, se eu estou analisando da forma correta, quando Jesus falou, e saiu o poder de mim, era porque aquela mulher tinha muita fé?
porque ele fez vários milagres, né? Mas Sim, ele sim. saiu o poder de mim. Eu acredito que bom, essa aí foi a forma de chegar na mulher, né? Tudo que ele quis ali, eu entendo, essa minha visão ali, como sendo um acolhimento para aquela mulher. E ali ele estava justamente dando acolhimento para uma pessoa que necessitava em meio a toda aquela multidão. Tá? Olha, Jesus parou, falou com ela, conversou com aquela mulher. Aí ele disse: poder saiu de mim. E ele enalteceu a fé dela. Então, Jesus não precisava ter feito isso. Ele podia ter curado ali sem nada, mas ele aproveitou aquela situação, né, para acolher ela, para dar um testemunho ali. Então toda a multidão viu aquilo, viu Jesus dando atenção para uma mulher com um problema e uma situação que seria evitada pelos judeus, tá? E Jesus deu toda a atenção para ela e enalteceu a fé dela. Então eu Só de entendo tocar a aquela roupa dele. situação. Oi? Só de tocar a roupa dele, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, ela tocou, teve fé, foi curada, mas Jesus ainda chamou ela só para poder enaltecer ali a fé dela, só para acolher ela mais. Ela tá dando ali, tá dizendo Olha para ela: só, você é importante para mim. que essa é a ênfase aqui, né? Jesus usou, como o Rodolfo falou, ele disse isso para dar uma lição ali, né? Para ensinar os princípios do reino. Não tinha nada de sobrenatural com a roupa de Jesus, absolutamente nada, nada de sobrenatural. Né? Quando ele falou poder saiu de mim, não é porque ela tocou na roupa e a roupa lá era tomada, né? Onde ela plugou lá e aí recebeu o poder. Não, não tinha nada de sobrenatural. É a fé dela que fez, né? Ela fazer se movimentar num esforço de buscar Jesus. E por que ela decidiu tocar? Porque, como o Rodolfo explicou, ela é impura cerimonialmente. Então, ela não podia tocar, né? Então, ela decidiu lá na fé íntima dela, não, só se eu tocar, né, nas vestes, eu vou ter esse poder. E podia ser uma compreensão errada, né? Mas era a fé dela, a fé sincera de uma pessoa que precisava de Jesus. Então, isso para mim tem uma lição para nós, né? Cada milagre de Jesus requereu ou demandou um nível de confiança nesse poder salvador e restaurador de Jesus. E aí trazendo para nós, que tipo de milagre eu preciso hoje e que tipo de confiança esse milagre requer de mim hoje, né? Então, eu acho que essas histórias estão aí, como o Rodolfo falou, para nos educar, nos ensinar, né, sobre o amor, a inclusão, né? Todos são aceitos pelo amor e pela graça redentora de Jesus. Bem, podemos encerrar então por hoje? Outro comentário. Pode Por que fazer. Jesus cuidava as pessoas? Como falaram, por amor, para ajudar as pessoas, mas também porque era um jeito de atingir as pessoas. As pessoas não têm necessidades espirituais, têm necessidades físicas, mas eles não vão estar abertos à ajuda espiritual se tiver necessidade física, muitas vezes. Então, Jesus então era um jeito de atrair as pessoas, que as pessoas podiam ter fé nele, e daí eles podiam aceitar as ensinanças dele. E isso se aplica a nós também, como cristãos, como igreja, que a gente também deveria ajudar as necessidades físicas das pessoas. Porque a gente, de verdade, deve fazer por amor, porque a gente importa. É verdade que entre as coisas físicas e espirituais, as coisas espirituais são mais importantes, mas também é, para mostrar o amor e porque a gente também tem esse amor para as pessoas, a gente tem que mostrar fisicamente e também daí abre a porta para a mensagem do evangelho. Esse comentário do Daniel aí é muito bom para o que vem pela frente, lá para o milagre da multiplicação dos peixes, né? Lá fica bem claro essa questão de satisfazer a necessidade dos nossos próximos.
Podemos orar então, Fábio, você ora para a gente, para encerrar? Claro. Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, a nossa oração, somos gratos pelas Tuas inúmeras bênçãos, em especial por essas histórias relatadas na Tua palavra, que mostram o profundo amor e interesse que Jesus tinha por cada um de nós. E tenhamos a nossa fé revigorada ao ler essas histórias e que não tenhamos receio de nos aproximarmos de Jesus colocando as nossas necessidades, sejam quais elas forem, físicas, materiais, espirituais, porque nós temos a plena certeza de que seremos aceitos e seremos curados por Ele. Continue conosco no restante dessa semana, que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodolfo. Muito obrigada. Obrigada. Muito Muito obrigada. obrigada, gente. Boa noite aí. Obrigada. Bom Boa restinho. Boa semana. noite. Fiquem com Deus. Tchau, Pessoal, gente. Boa noite. Bem. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, obrigada.